precisei silenciar as emoções, os pensamentos confusos e até as vozes das pessoas ao redor. No silêncio, descobri algo profundo. Deus ainda estava ali. A dor veio de onde eu menos esperava. Mas hoje eu entendo que a dor não veio para me destruir, mas para me lapidar. A dor não anula a promessa. Palavras de Andréa Borges. Bom dia, 19 de maio, estamos aqui para mais um Café com Palavra. Que bom que você está aí. Que bom que você está acompanhando, seguindo, sendo ministrada, ministrando através do teu compartilhamento. Que bom que você está aí. E ela começa falando hoje sobre a dor. O momento que ela viveu, o momento difícil, o momento a qual que ela acabou que ela pensou que tudo tinha ruído, que tudo tinha sido destruído. Mas ali foi um ponto-chave para Deus entrar, para Deus restaurar, para Deus mudar a vida dela. Então ela entende que há momentos na nossa vida que é preciso silenciar as nossas emoções. É preciso, às vezes, até silenciar pessoas que estão à nossa volta e que o barulho tira a nossa atenção. Que o barulho das vozes, muitas vezes, nos leva para uma dimensão a qual não é a que Deus quer. Muitas vezes, nós nos refugiamos no nosso silêncio e é nesse silêncio que encontramos a voz de Deus. É nesse silêncio que entendemos que Ele sempre esteve ali. Deus sempre esteve ali, Deus nunca nos abandonou, Ele nunca saiu de perto. Mas o barulho das muitas águas fez com que, às vezes, não o ouvimos. O barulho das multidões fez com que, muitas vezes, não o escutamos. Então, muitas vezes, é necessário um tempo de reclusão, um tempo de silêncio, para que você possa ouvir o que realmente Deus quer de você. Hoje eu entendo que a dor não veio para me destruir, mas para me lapidar. A dor que tira o melhor de nós, a dor que tira o nosso melhor brilho, que nos faz brilhar ainda mais. Um diamante bruto. Gosto de dizer que nós somos diamante bruto sendo lapidados todos os dias pela mão do nosso Senhor, pela mão do garimpeiro, daquele que nos achou. Muitas vezes nós vamos entender que a lapidação ela é dolorosa, mas necessária. Para que haja valor, para que haja brilho, para que haja beleza, é necessário ser lapidado, é necessário ser esfregado. A lapidação dói, esfrega, pega uma lixinha, vai passando até sair as impurezas, os rústicos, aquela areia que tem por cima, aquele aspecto rugoso. Nós somos de aspecto rugoso, nós somos de aspectos espinhosos, mas a lapidação de Deus nos faz brilhar. Quando Deus vai nos lapidando, tirando as rugas, tirando os espinhos, tirando aquilo que nos faz machucar a outros, começamos a brilhar. Quando brilhamos, paramos de machucar. E o que se vê mais em nós é o brilho de Cristo, é a beleza que está em nós. Então que nessa manhã nós começamos essa terça-feira, dia 19 de maio, sendo lapidados para que o nosso brilho possa aparecer e não nossos espinhos, nossas porosidades das nossas vidas. Que a porosidade da nossa vida não tire o brilho da nossa essência. Que a porosidade da nossa vida
não tire o brilho da nossa essência. Aleluia. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor nessa manhã por esta palavra. Vamos lá. Evangelho de Mateus. O Evangelho de Mateus hoje vai falar. Mateus 1. Livro da geração de Jesus, filho de Davi, filho de Abraão, e assim por diante. Gente, Mateus 1, do 1 ao 16, vai falar sobre as gerações de Jesus, vindas da parte de José. E como todos nós sabemos, José aqui não é pai verdadeiro de Jesus. Ele foi o pai terreno. Ele foi o pai que o recebeu. Ele foi o pai que o aceitou. Ele foi o pai que, mediante a voz de Deus, voltou atrás na sua decisão de largar a Maria para lá. Ele foi o pai que Deus escolheu para Jesus ter um pai terreno. Porque até Jesus, o Filho de Deus, precisava de um pai terreno. Por quê? Para entender o que é família, para entender o que é momentos familiares, para entender responsabilidades, para entender o amor de um pai, o que é ter um pai, o que é ser um pai. Jesus não foi pai na terra, mas ele teve um pai. A partir do momento que a gente tem um pai, a gente consegue analisar o que é ser um pai. E Jesus não teve um pai, porém ele também, sendo Deus, se é o próprio Pai, porque são três em um, Pai, Filho e Espírito, e ao mesmo tempo se separam distintamente. E nós vamos ver que nessas gerações de José, as pré-gerações, vai aqui falar todos os nomes, até chegar a Jesus. E nós vamos entender que é muito necessário conhecer as nossas gerações. É muito necessário entender de onde nós viemos. É muito necessário buscar compreender quem eram os nossos avós, nossos bisavós, nossos tataravós e assim por diante. Porque existem situações na nossa vida que se alastram por gerações. Existem situações na nossa vida que se alastram por tempos e vem passando de pai para filho. Você já ouviu falar aquela história? Ah, minha avó fazia isso, minha mãe faz e assim eu também faço? Pois é, mas assim como coisas positivas nos seguem durante gerações, as negativas e os demônios geracionais também nos seguem durante gerações. Então, quando nós sabemos que existe uma maldição que vem seguindo a nossa família, nós precisamos quebrar as maldições hereditárias e renunciar estas maldições para que acabe em nós, para que daqui não prossiga, para que este demônio, para que esta situação seja desfeita, seja parada, seja bloqueada, seja barrada pelo poder que há no nome de Jesus. É necessário que nós possamos entender onde está
onde foi, o que foi que as nossas gerações carregaram durante todo o tempo. Se as gerações não fossem importantes, nós não teríamos na Bíblia, na palavra de Deus, tantas e tantas páginas falando sobre gerações. Tantas e tantas páginas, às vezes, nós encontramos em que se perde as gerações. E muitos de nós não gostamos de ler essa genealogia, porque elas são nomes e nomes e nomes. E nós não queremos fazer a ligação, nós não queremos fazer a conexão de uma pessoa a outra. Mas eu quero dizer para você nessa manhã, sem querer e mesmo não querendo, você tem conexão com a sua geração passada. Você traz dentro de você todos os DNAs das gerações passadas. E isso eu até sempre entendi dessa forma. E ontem, por acaso, veio uma confirmação até de uma amiga que me enviou um estudo, né? Seria um estudo bíblico sobre essa situação dos DNAs que a gente carrega dos nossos familiares. Todos aqueles DNAs. E você já parou para pensar, para imaginar como nós carregamos aspectos, características, não só físicas, mas gestuais, de movimento, de reações, como avós, como bisavós. Então, se nós carregamos gestos, atitudes, imagina se nós não carregamos também aqueles espíritos que vêm junto, que vieram junto com eles, que esperam somente uma brecha para atuar na nossa vida. E às vezes não entendemos porque famílias são marcadas, uns por assassinatos, outras famílias são marcadas por prostituições, outras famílias são marcadas por adultérios, demônios geracionais que reinam. E enquanto não for feito, né, a oração, enquanto não for feita a oração de renúncia desses demônios geracionais, a quebra dessas maldições, vamos continuar carregando. Então, que nessa manhã você possa colocar-se na presença de Deus, buscar entender o que aconteceu na sua família, o que você carrega e se carrega ainda alguma situação do passado e da sua família, que ela seja renunciada e quebrada pelo poder que é no sangue de Jesus, para que pare em você e que não persista e não prossiga através dos seus filhos. Que esta palavra nessa manhã possa trazer para você entendimento, assim como trouxe ao meu coração, e que Deus abençoe você e que o Espírito Santo de Deus traga sobre a tua vida luz para a tua caminhada, luz para seguir como deve ser seguido, e que a dor não pare você, que você seja uma flecha na mão do arqueiro, lançada longe para vencer obstáculos. Que Deus abençoe você em nome de Jesus. Tenha um dia de paz e de graça.